Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Hoje nós vamos entrar no livro de Esther, capítulo 1, 2 e 3. E sempre quando nós iniciamos um livro, trazemos aqui algumas informações importantes para o seu crescimento espiritual, entendimento teológico e também para que você possa entender por onde você está andando neste livro, no Devocional 2024. Perguntas como: quem escreveu esse livro? Por que foi escrito? Quando e onde foi escrito? Por que ler esse livro e o que buscar nele? O autor deste livro é desconhecido, mas fica claro pelo tom da narrativa e pelos pormenores ao longo do relato que o autor era um judeu consagrado. Mordecai, ou Esdras, ou Neemias deve tê-lo escrito. Ele foi escrito como história, para registrar os acontecimentos que deram origem à observância da festa do Purim entre os judeus. Também foi escrito como forma de assegurar aos judeus a proteção de Deus. Foi escrito na Pérsia e entre 460 a 350 a.C. Esther veio a ser rainha em 479 a.C. Você alguma vez se perguntou se Deus de fato estava presente na sua vida? Se já, então poderá perguntar se por que a vida é uma luta tão grande. O livro de Esther, como a maior parte da Bíblia, conta a história da presença de Deus em meio ao seu povo. Ao contrário do restante da Bíblia, porém, esse livro mostra a atuação indireta de Deus. Por sinal, nenhuma vez o nome de Deus é mencionado, embora sua influência permeia a narrativa. O livro demonstra que Deus operava na vida do seu povo, tanto naquela época quanto agora. E você deve buscar neste livro uma revelação do caráter de Deus, da sua fidelidade e de como ele ampara os que nele confiam. Mesmo em acontecimentos que a maioria de nós julgaria trágica, procure notar as alusões indiretas feitas à participação de Deus na vida do seu povo. No capítulo 1, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus ela mostra o rei Assuero realizando uma grande festa, uma grande celebração. A palavra de Deus diz assim: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Os primeiros dias do reinado do rei Assuero foram sufocados por revoltas no Egito e na Babilônia. Essa exibição das riquezas acumuladas talvez fizesse parte de uma celebração de vitórias. O tempo de duração talvez desse ao rei a oportunidade de recompensar os comandantes militares pelos serviços e planejar campanhas futuras. Essas exibições da riqueza também teria servido para impressionar tanto amigos quanto inimigos. O banquete de 7 dias era talvez o ponto culminante da celebração. Hoje, essa celebração seria o testemunho de nossas vidas, mostrando a todos que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. No versículo 12, acontece um momento
muito decisivo para a entrada da ação de Deus naquele reinado e sobre o povo. O momento em que a rainha Vasti decide recusar o convite e o chamado do rei. Versículo 12 diz assim: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Naquele momento, o rei e todos os convidados praticamente estavam embriagados. E naquele instante, aquela atitude que ela tomou, considerando a importância da ocasião e a posição dela, talvez tivesse motivos políticos para tomar aquela decisão. Se não, previu talvez uma situação desagradável. De acordo com os historiadores judeus, Vasti deveria aparecer vestindo somente a coroa. A possibilidade de ser cobiçada por uma massa embriagada certamente explica a relutância dela, independente do que tivesse de vestir. Se fosse partir deste raciocínio, então aprendemos o seguinte: tal como naqueles dias, hoje, muitos homens usam de suas respectivas mulheres como um troféu. Infelizmente, existem mulheres que gostam, mas aqueles que têm caráter, aquelas que têm caráter, não se submetem a este papel. No capítulo 2, no versículos 5 e 6, entra em cena um homem que ele fez toda a diferença nessa história de livramento e da ação de Deus. A palavra de Deus diz assim, versículo 5: ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Considerando a importância do filho de, que nós lemos aqui, não significava necessariamente descendência imediata nas genealogias hebraicas. Algumas vezes associava nomes que estavam separados por gerações. Se caso os nomes de Simei, que vemos lá em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 14, e de Quis, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, estabeleciam um parentesco de Mordecai com a tribo e a família do rei Saul. Isso tem especial importância para que se entenda o conflito entre Mordecai e Ramã. Este descendente Hamedata, o Agagita, antigo inimigo de Saul e de Israel. Existem conflitos que passam por gerações e causam em famílias discórdia e até tragédias. No versículo 21 ao 23, a palavra de Deus diz que Mordecai descobriu uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Neste momento, Ester já estava como rainha, escolhida pelo rei Assuero, que também a Bíblia o chama de
Xerxes, porque no grego seria Xerxes, e no hebraico do persa seria Kir-Shar-Sham, que é o equivalente a Assuero, que a escolheu. E Mordecai, então, tomou esta decisão. A decisão de falar aquilo que ele descobriu. Vivemos em uma época em que pessoas pensam somente em seu próprio umbigo. E sabendo que alguém poderá sofrer algum tipo de dano, faz de conta que não está vendo, ouvindo ou sabendo de nada. A frieza tem tomado conta dos corações, o amor ao próximo é algo que cada vez mais tem sido incomum. Mordecai, quando soube daquilo, imediatamente tomou a atitude que toda pessoa de Deus ela toma. No capítulo 3, no versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz que os servos de Hamã estavam incitando para que Mordecai se ajoelhasse diante de Hamã. Mas diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Hamã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Firmeza de propósito, convicção de ideias, coragem para se posicionar, não é para muitos. Somente aqueles que têm a mente forte são capazes de agir da forma que Mordecai agiu. Não se submeter àquilo que é contrário aos seus princípios. No versículo 10, a palavra de Deus diz: então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Hamã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. Isso é muito importante, esse detalhe aqui, porque nesse momento Hamã estava decretando um ato de vingança contra Mordecai e todos os judeus. Naquele momento, quando ele recebeu aquele anel, o anel ele simbolizava, ele representava no mundo antigo autoridade, como um selo oficial, onde ele era posto, era como se o rei estivesse determinando e decretando. O ensinamento que extraímos é: com autoridade, como que você se comporta? Você passa a servir ao próximo ou busca massacrar, impondo que as pessoas te respeitem, ao invés de conquistar o respeito? Você quer conhecer alguém? Tire ou dê autoridade a esta pessoa. E para terminar, o versículo 15 diz que os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. E a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Hamã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Por que eles estavam perplexos? Porque a perplexidade tomou os corações do povo de Suzã, se deu primeiro porque os cidadãos, em média, certamente desconheciam a antiga animosidade entre os judeus e amalequitas, subjacente àquele decreto. Além do mais, os judeus eram cidadãos esforçados e prestativos, buscando a paz e a prosperidade da Pérsia. O decreto talvez não tivesse sentido para a maior parte da população que não tinha razão para aparente ódio aos judeus. Isso nos ensina que devemos vigiar notícias, postagens, comentários que pessoas fazem sobre outras para não nos influenciar de forma negativa e injusta. Te ajudou o devocional? Clica no aviãozinho, envie para todos os seus contatos, posta no story, nas suas redes sociais, na sua lista de transmissão e também deixa o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com mais livro de Esther. Você é especial para Deus. Deus te abençoe.